Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bênção estarmos aqui mais uma noite na presença do nosso Deus. E hoje falando de lutarmos, de perseverarmos, de não desanimarmos em meio às lutas e às batalhas que estamos enfrentando, uma vez que o Senhor já nos garantiu que somos mais que vencedores, sabendo que uma pessoa mais que vencedora é aquela que vai para uma luta, para uma batalha, já sabendo e tendo a certeza da vitória, do milagre. É isso mesmo. O Senhor te entrega essa certeza, essa convicção de que Ele é contigo e o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu quero daqui a pouquinho realizar uma oração toda especial em seu favor e declarar sobre a sua vida bênção sem medidas. Eu quero já deixar uma palavra de hoje, livro de 1 Samuel, capítulo 22, que fala sobre Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi estava nesse momento fugindo de Saul, que o queria matar, que o queria destruir, e ele respeitava ali Saul como homem de Deus e não lhe ousava tocar-lhe o dedo, porque sabia que Saul, por mais que perturbado estava, era um ungido do Senhor, era um escolhido do Senhor. Ele esperou que Deus então fizesse justiça para com a vida de Saul, porque o reconhecia e o considerava ainda como rei de Israel. Mas veja a situação que Davi ele enfrenta quando ele se esconde de Saul. A Bíblia diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Meu Deus do céu, preste atenção no que a palavra de Deus ela vem mostrando, ela vem direcionando, porque é muito forte quando você passa a compreender isso. É muito forte quando você passa a entender no que diz respeito a pessoas que se unem a Davi, e que são pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão em aperto financeiro, endividados, amargurados de espírito. E Davi, por sua vez, viu ali como sendo um líder já e ungido por Deus para ser rei. Então, observe a facilidade que Davi tem de trabalhar na vida das pessoas e torná-las então guerreiras e torná-las pessoas sobrenaturais, pessoas fortes. Ele se fez líder delas para ensiná-las, para direcioná-las, para inspirá-las, para lhe dar um motivo para viver, um propósito de vida. E a partir dali, essas pessoas que estavam com ele e que se achavam em aperto, endividados, amargurados, e uma vez que Davi se faz chefe deles, líder deles, então aqueles homens que antes também eram desprezados pela sociedade, homens que viviam em aperto, que viviam endividados, viviam amargurados, se tornaram homens fortes, homens líderes, homens que lideraram exércitos, que eram o braço direito do rei Davi, homens que a Bíblia mesmo menciona que do exército dele o menor valia por 100 e o maior valia por 1000 homens. Homens que iam numa batalha conseguia se sobressair, conseguia ultrapassar, conseguia vencer lutas invencíveis, lutas impossíveis aos olhos dos homens. Então eles assim conseguiam transpor barreiras, transpor fileiras de exército inimigos. Ou seja, eram homens
que a Bíblia fala que carregavam na sua face rosto de leões. Homens que a Bíblia diz tinham habilidade tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, com a espada, com flecha. Eram homens sobrenaturais. E o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, você que está aí me ouvindo, é que Deus também está te chamando. Deus nos colocou aqui hoje, pela misericórdia dele, para liderarmos aqui, sermos líderes, nos consagrou, nos ungiu a bispo, para liderar pessoas, para comandar um exército de pessoas que estão dispostas a lutarem pelo Evangelho, que estão dispostas a dar a vida por Cristo, que estão dispostas a fazer tudo por causa da palavra do Senhor. Isso é algo grande o que Deus quer fazer, meu irmão. Preste atenção nisso. Talvez você que está aí me ouvindo agora, você está em aperto, você está aí amargurado de espírito, você está aí endividado. Saiba que Deus está chamando você desta maneira. O Senhor vai lhe capacitar para que você, meu irmão, faça parte do seu exército, para que você faça parte desse exército no qual o Senhor nos chama os filhos da luz, para combatermos as trevas, para buscarmos salvar almas, salvar vidas, salvar pessoas. E uma vez que passamos a ser dotados dessa sabedoria e dessa unção e desta capacidade que vem do próprio Deus, então fazemos coisas sobrenaturais. Deus se revela a nós de uma maneira grande. Passamos a ter uma força que antes não possuíamos e passamos a observar que esta força vem do próprio Deus. Forças para ultrapassar, forças para vencer, forças para desembaratar exércitos. Talvez você está aí agora cercada por problemas, enfrentando lutas que você não tem noção de como irá vencê-la. Mas o Senhor tem unido a nós pessoas assim, pessoas que antes não eram nada, pessoas que antes eram desprezadas pela sociedade, eram traficantes, eram prostitutas, eram pessoas que dependiam de remédios para sobreviver, pessoas que estavam à beira da morte, que haviam sido desenganadas pela medicina, pessoas que estavam da mesma forma em aperto, passando por lutas terríveis na sua vida profissional, no seu casamento, no seu lar. Mas o Senhor vem para lhe capacitar, meu irmão, e tornar você mais que vencedor. E uma vez que isso acontece por meio do Espírito Santo e do óleo que passa a ser derramado sobre a sua vida, como foi sobre Davi, a Bíblia diz que quando o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, o Espírito de Deus o possuiu. Olha que coisa extraordinária. Quando o Espírito de Deus passa a possuir Davi, então ele passa a ter uma autoridade ainda maior. Ele passa a levantar líderes, ele passa a preparar pessoas, ele passa a ter uma visão totalmente diferente. Deus vai te usar, meu irmão, porque através de você, muitas outras pessoas que estão nesta mesma condição, apertadas, endividadas, que se encontram amarguradas de espíritos, que se encontram, sabe, em aperto, Deus vai colocar você para liderar elas. Deus vai colocar você para guiar elas. Deus vai colocar você para dar um rumo para a vida delas. Deus vai colocar você para dar um sentido de vida para estas pessoas, porque é para isso que o Senhor nos unge, é para isso que o Senhor nos capacita, para que venhamos ser bênção na vida de outras pessoas e chamá-las para o exército de Cristo, chamá-las para aquilo pelo qual Deus deu a vida por nós, para nos salvar, para nos salvar. Nós estamos combatendo sempre, combatendo lutas, combatendo espíritos, combatendo problemas que são não apenas físicos, mas de ordem espiritual. E quando passamos então a saber como vencer esses problemas por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então nos tornamos mais que vencedores, nos tornamos invencíveis, nos tornamos pessoas cheias do poder do Deus vivo. E Deus, ele quer te trazer isso. Deus quer te trazer alegria para você viver. Deus quer te trazer forças para você vencer. Mas para isso é necessário que você compreenda que sem Ele nada é possível fazer. Sem Ele
não há como vencermos, sem Ele não há como conquistarmos. Por isso nós vamos orar por você, vamos declarar a sua vitória, vamos declarar o milagre sobre a sua vida, porque Deus nesse momento, Ele está indo ao seu encontro para lhe dar uma direção. Não importa se você está endividado, se você está amargurado, o que importa, meu irmão, é que Deus te chamou para esse exército e Ele vai te capacitar, assim como capacitou o exército de Davi. Não se uniu a Davi pessoas qualificadas, pessoas que eram, superdotadas, não. Deus as capacitou por meio de Davi, tornando-se ele líder delas, e elas passaram a ter ali a força que vinha do próprio Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você e quero pedir pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo, pela tua igreja, eu oro nesse momento por todos que nos acompanham agora, Pai, e muitos que se encontram aí desta forma, que se uniram, meu Deus, a Davi, porque viram em Davi um líder, viram em Davi um homem de Deus, e que se chegaram a ele, Pai, mesmo indo contra as autoridades, o rei Saul, que ali estavam, e foram com aquelas pessoas, Pai, que se começou o exército de Davi, foram com aquelas pessoas que não tinham mais razão de viver, estavam amarguradas, endividadas, vivendo em aperto, que o Senhor uniu elas a Davi e tornou dessas pessoas sobrenaturais. E muitas delas, meu Deus, fizeram coisas aos olhos humanos impossíveis, porque o menor de Davi valia por 100 homens. O menor conseguia vencer 100 homens. E o maior conseguia vencer 1000 homens. Eram homens sobrenaturais, Pai. O Senhor não escolhe capacitados. O Senhor capacita seus escolhidos. Por isso eu peço, Deus, capacita esta pessoa que me ouve e que está aí, meu Deus, talvez nesta situação, talvez angustiada, aflita, em aperto, vivendo lutas, meu Pai, terríveis, mas que ela possa se unir a nós, meu Pai. Esta que, nesse momento, meu Pai, recebe esta oração, recebe essa palavra, recebe essa direção que vem do Senhor, meu Deus, para que então ela saiba do futuro que o Senhor tem para ela. Quer torná-la vencedora, quer torná-la uma pessoa sobrenatural, que através dela, meu Deus, entregar vitórias extraordinárias a ela. Senhor, nós pedimos, levanta o teu povo, Pai, levanta o exército, levanta pessoas que estavam caídas, coloca-as de pé, pessoas que estavam fracas, Pai, fortalece elas, pessoas que estavam, meu Deus, sem ânimo para viver, que elas possam retomar esse ânimo e saber que o Senhor é com elas, Pai. Que este, meu Deus, seja tocado pela Tua presença nesta noite. Nós lhe pedimos isso e determinamos para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Uma posse do que Deus te entregou por meio desta mensagem, nesta noite. Deus vai te capacitar para alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, mas para isso é necessário que você se una ao líder, ao homem de Deus, a alguém que venha cobrir você de oração, que venha direcionar você, principalmente por meio da palavra, das sagradas escrituras, que é o próprio Deus que nos direciona, é o próprio Deus que nos dá ali o direcionamento para que venhamos então alcançar todos os seus projetos. Glória a Deus, toma posse disso, fique na paz, se levanta, Deus é contigo, força, Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, um beijo no coração, fique na paz, fique na presença dEle.